Você está preparado para mais uma investigação? Hoje nós já estamos na nossa investigação número 13 e o tema da nossa investigação de hoje é presentes para os filhos de Deus, ok? Nós, antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, eu quero lembrar com vocês a respeito das nossas senhas. Eu deixei uma senha para vocês memorizarem de 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você memorizou? Agora eu quero que você anote aí. A nossa próxima senha vai ser esta senha aqui, ó. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23, ok? Então anote aí. Nova senha, novo versículo para memorizar. Colossenses 3:23, ok? Vamos então fazer a nossa oração para a gente poder então começar a nossa investigação de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos alegramos nesse domingo em que estamos reunidos, Pai, para aprender de Ti. Fala conosco, fala aos nossos corações, nos instrui, nos ensina a respeito de Ti e da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos estudando a respeito das figuras da igreja. Nós já aprendemos aqui a respeito da comparação da igreja com um edifício, com um corpo, com uma noiva. E na aula passada nós aprendemos mais duas figuras: rebanho de Deus e família de Deus. Nós agora, nessa lição de hoje, nós vamos falar de um outro assunto. Hoje nós vamos falar sobre presentes. Nós vamos falar sobre os presentes para os filhos de Deus, certo? E o nosso mistério, ele faz essa pergunta: como são chamados os presentes que Deus dá a seus filhos e para que servem? Então, hoje nós vamos responder essas duas perguntas. Como são chamados esses presentes que Deus dá para os seus filhos e para que servem esses presentes? E para isso, nós vamos então para a nossa investigação, abrindo aqui as nossas Bíblias, né? Abra aí a sua Bíblia. Nós sabemos que nós recebemos de Deus muitos presentes. Nós recebemos a vida como dom de Deus, essa vida, né, física. Nós recebemos vida espiritual, que é a salvação, né? É um presente de Deus. Quem crê no Senhor Jesus, quem aceita o Senhor Jesus, recebe esse presente, a salvação. Nós recebemos também um outro presente quando nós somos salvos, é o perdão de Deus, o perdão dos nossos pecados. Nós temos os nossos pecados perdoados. Esse é um outro presente que nós recebemos de Deus. Nós recebemos também um outro presente muito especial, que é a palavra de Deus, porque nós não poderíamos conhecer o Senhor, aprender do Senhor, nós nem poderíamos obedecer ao Senhor se Ele não nos desse esse presente, que é a sua palavra. E hoje nós vamos então falar desses outros presentes. São presentes que são concedidos pelo Espírito Santo. E nós vamos então para o nosso texto de hoje, abrindo aqui no texto na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Todo mundo abre aí, pega a sua Bíblia
1 aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um... Ah, tia, de novo vamos falar sobre o corpo? Vamos ler esse texto que fala sobre o corpo, mas vamos ver o que o texto de hoje está enfatizando. Vamos lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, que texto mais elucidativo. O texto é elucidativo por quê? Porque traz luz, traz entendimento, traz compreensão a respeito da funcionalidade desse organismo que é o corpo de Cristo. Podem surgir problemas no corpo se um membro, então, aí ele acha que ele não é tão importante. Eu não sou importante, ninguém precisa de mim, o corpo não precisa de mim porque eu não tenho importância nenhuma. Isso é errado. Por quê? Porque todos têm o seu valor, todos têm a sua importância. Também pode acontecer um problema se todos os membros resolvessem ser a mesma coisa. Como disse o texto, já pensou se todo mundo resolvesse ser olho? E aí? E os outros membros? Então, cada membro tem que respeitar a sua função, a sua finalidade, aquilo para o qual o propósito, aquele propósito para o qual Deus o designou. Deus designa um para uma função, Deus designa outro para outra função. Cada um com um propósito, cada um com um objetivo. E também não pode, o membro ele não pode se considerar inferior, sem importância, mas ele também não pode se considerar superior aos outros. Ele não pode achar que ele é melhor do que os outros, que ele é mais importante, que o corpo só funciona por causa dele. Não, o corpo depende de Cristo.
O corpo depende do cabeça, certo? Então, todos têm o mesmo grau de importância e valor. Um é mais e nem o outro é menos. Todos têm a sua importância. Mas se a gente está falando de presente, então, se é de presente que a gente está falando, então por que voltar novamente nessa comparação do corpo? Vamos ler a primeira parte do texto para a gente então compreender. Nós já vamos até descobrir ali a primeira parte do nosso mistério. Vamos voltar aqui, ainda no texto de Coríntios, ainda no capítulo 12, nós vamos ler aqui no versículo 4 que diz assim: Ora, os dons são diversos. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, já descobrimos aqui nesse texto, nesse versículo, no versículo 4 de 1 Coríntios, no capítulo 12, nós descobrimos como são chamados os presentes que Deus dá a seus filhos. Esses presentes que Deus dá aos seus filhos são chamados de dons. E para que então Deus concede esses dons? Nós já vimos que a igreja é comparada a um corpo, cada um tem uma função, cada um tem uma finalidade, cada um tem um propósito. Vimos então aqui que Deus concede dons a esses membros. Para quê? Para que então o Senhor concede esses membros, esses presentes para esses membros? Vamos descobrir então. Deus, ele concede esses dons com um fim proveitoso. Você vai olhar para aquela pessoa: eita, mas essa menininha, esse menininho tem tanta fé. Ora, não veio dele mesmo, foi o próprio Deus que concedeu. Você olha assim um pastor cuidando da igreja, você olha o pastor Eliezer desempenhando a função dele como pastor, cuidando das ovelhas de Cristo. Não veio dele mesmo esse dom, foi Deus que concedeu. Você olha muitos evangelistas andando pelo mundo, anunciando a palavra, pregando, evangelizando, você fica encantado. Mas saiba de uma coisa, esse dom foi Deus que concedeu. E aí nós vamos para esse texto de Efésios para a gente descobrir por que então Deus concede esses presentes. Por que então Deus concede esses dons? Eu já disse para vocês, é com um fim proveitoso. Vamos lá? Efésios 4. Nós vamos ler o versículo 12, que diz assim: qual é o propósito? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Para que servem esses dons? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Descobrimos então a resposta. Meu querido investigador, está aqui a resposta. Deus concede esses presentes, Deus concede esses dons para que os santos sejam aperfeiçoados, cada dia eles sejam transformados, cada dia eles melhorem, eles cresçam mais, cada dia se tornem mais parecidos com o Senhor Jesus no serviço, no desempenho do seu serviço. E para que ele tem que desempenhar tão bem esse serviço? Para que esse Filho de Deus tem que desempenhar tão bem esse serviço? Aqui está a resposta: para a edificação do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado.
Lembra do edifício? O edifício tem que estar bem consolidado, tem que estar bem firme, tem que estar bem fundamentado, com Jesus sendo a pedra de esquina e o fundamento e alicerçado no fundamento dos apóstolos. Então é assim que a igreja é edificada, com esses dons que Deus concede a cada um. Então é para esse fim, é para essa finalidade: aperfeiçoamento dos santos, edificação do corpo de Cristo, unidade da fé, para que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo, até que nós alcancemos essa estatura, esse tamanho, que é o de Cristo, o do Filho de Deus. Certo? Então, concluindo, vamos ver aqui. Como são chamados os presentes que Deus dá a seus filhos e para que servem? Nosso eureka de hoje está aqui. Os presentes de Deus para os seus filhos são chamados dons espirituais e servem para promover união e ajuda mútua. Temos falado sobre isso insistentemente. Unidade e mutualidade. E aí, para concluir, eu pergunto então para você, meu querido junior, meu querido investigador, qual é o seu dom? Você tem utilizado o seu dom a serviço do povo de Deus? Você se considera alguém que evangeliza? Você se considera um evangelista? É esse o seu dom? Falar para as pessoas a respeito da condição caída da humanidade, do pecado, e anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus, vida em Cristo Jesus? Você acha que o seu dom você tem um dom para pastorear? Você tem um dom para ser mestre? Mas para você ser um bom mestre, você tem que ser um excelente aluno, porque você só vai poder ensinar se você aprender primeiro. Então você é aquele menininho, você é aquela menininha que se entusiasma com a escola bíblica dominical, que se sente entusiasmado com a leitura da palavra de Deus, com os ensinamentos de Cristo na sua palavra. Você é aquele menino e aquela meninazinha que lê a Bíblia com amor e com fervor. Então, comece a orar e perguntar do Senhor: qual é, Senhor, o dom? Qual é o que o Senhor tem me dado? Qual é o dom que o Senhor vai me dar? De que maneira o Senhor quer que eu te sirva e sirva o teu povo e a tua igreja? Me ajude. Então, faça essa oração agora junto comigo e a gente já então encerra o nosso estudo de hoje. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, eu agradeço porque o Senhor tem nos mostrado que é o Senhor mesmo que abençoa a tua igreja, concedendo dons, concedendo talentos, com um único propósito, Senhor, de edificação desse povo, para que todos nós, Senhor, cheguemos à estatura de Cristo. Abençoa cada junior, que o Senhor venha despertar, que cada um venha atender a esse chamado, a vocação de cada um, Pai, no serviço, na tua obra, que cada um seja despertado e que cada um venha utilizar, Senhor, os seus dons a serviço do teu reino, a serviço do teu povo, a serviço da edificação do teu corpo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.